Eu quero ler a palavra de Deus Voglio leggere la parola del Signore. em Jeremias, Geremia capítulo 29, o verso 11. 29:11. Eu deixo você ler, né? Pode falar em português, vai colocar in italiano, ma non è. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Eu não vou me alongar muito na palavra, Sarò un po' conciso nella parola. Porque o nosso tempo sempre é limitado. Il nostro tempo è sempre molto limitato, no? E eu já tenho 70 anos, Io già ho 70 anni adesso. carinha de quem tem 80. E con la faccia di 80. Mas a cara é minha, ninguém tem nada com isso. Però la faccia è mia, non importa. Eu estou Scherzo. cansado de estar viajando esses Sono un po' dias. stanco di questi giorni che sto viaggiando. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para os vossos Però voglio corações. lasciare una parola di Dio ai vostri cuori. E para se tornar mais fácil para o entendimento, E per fare una forma di diventare più facile di capire questa parola, eu vou estar dividindo em frases, voglio dividere in em frasi, in tópicos. topici, come punti. Ok, ponto. E o título da mensagem é Il titolo di questo messaggio è A Igreja do Sonho de Deus para os dias de hoje. La Chiesa che il Signore ha sognato per i nostri giorni. A Igreja do Sonho de Deus para os dias de hoje. La Chiesa che il Signore ha sognato per i nostri giorni. Nós sabemos que a igreja, ela foi planejada por Deus. Noi sappiamo che la Chiesa è stata pianificata, il Signore ha questo piano per la Chiesa, il Signore ha fatto questo piano. Quando Deus planejou o Estado de Israel, Quando il Signore ha fatto il piano per il Stato di Israele, houve derramamento de sangue de cordeiro. ha avuto il sangue di cordero che è stato versato in quel tempo. No? Mas Cordero, no, agnello. quando ele planejou a igreja, Però quando il Signore ha pianificato la Chiesa, foi o derramamento do sangue do seu filho. è il sangue del suo figlio che è stato versato. Se Israel é uma nação poderosa, Se Israele è una nazione così potente, imagina a igreja de Cristo é muito mais. immagina che la Chiesa del Signore è ancora di più potente. Porque foi o sangue do Filho de Deus derramado para criar a Perché è igreja. stato il sangue del Figlio di Dio che è stato versato per iniziare la Chiesa. Por isso que o apóstolo Paulo, em Atos dos È per Apóstolos, quello che dice Apostolo Paolo in Atti, ele diz que a igreja foi comprada com o sangue de Deus. lui dice che la Chiesa è stata comprata con il sangue di Dio. E o apóstolo Pedro diz que foi por um alto E preço. l'Apostolo Pietro dice che è un alto prezzo. Nós temos um valor incalculável. Abbiamo un valore incalcolabile. Por isso que o diabo luta para nos È per destruir. questo motivo che il diavolo lotta per distruggere. Mas o a sangue noi. de Jesus está sobre as nossas Il vidas. sangue di Gesù sta sopra le nostre vite. Confia nisso. Si fidi di quello. Eu quero dizer a vocês nessa noite, Io voglio dire a tutti voi in questa o sera, primeiro ponto desta il mensagem. primo punto di questo messaggio, A igreja do sonho de Deus, la Chiesa che il Signore ha sognato para esse per tempo, questo tempo, ela vive o verdadeiro amor. questa Chiesa vive l'amore vero. Então Deus sonha com uma igreja. Così Dio ha un sogno con una Chiesa, Por isso que eu disse que o pensamento de Deus, per quello che dico che il pensiero del Signore, o sonho de il Deus, sogno del Signore é que nós como igreja nesse tempo è che noi come Chiesa in questo tempo vivemos o verdadeiro amor. possiamo vivere questo amore vero. E eu não preciso falar muito sobre o que significa o verdadeiro amor. Io non ho bisogno di parlare tanto di quello, del significato di un vero amore. Nós sabemos Noi o sappiamo que é o verdadeiro amor. che significa il vero amore.
E o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. L'Apostolo dice che l'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori. Para sermos verdadeiro cristão, Per essere un cristiano vero, nós precisamos amar uns aos outros de verdade. per essere un cristiano vero, noi dobbiamo amare i nostri fratelli in verità. Porque se nós não amarmos verdadeiramente os nossos irmãos, Perché se noi non amiamo in verità i nostri fratelli e sorelle, nós não conhecemos a Deus. noi non conosciamo a Dio. E o amor de Deus, ele é transmitido ao mundo E l'amore del Signore è trasmesso al mondo através das nossas vidas. attraverso delle nostre vite. E muitas vezes nós amamos sem gastar nada, E a volte noi amiamo senza spendere niente, com um sorriso. soltanto con un sorriso. Sorri para mim, por favor. Dá um sorriso a me, per favore. Sorri. Per favore, sorride. Quando nós sorrimos com o sorriso de Deus, Quando noi sorridiamo, come dici? muitas vezes Sorridiamo con il sorriso del Signore, nós estamos demonstrando o amor a uma a pessoa volte stiamo dimostrando l'amore di Dio a una persona que con il sorriso, precisa daquele sorriso Que a para ser salvo. che ha bisogno di quel sorriso per essere salvati. Uma moça visitou a nossa igreja Una donna, una giovane signora ha visitato la nostra chiesa. e ela tinha uma vida amargurada. Lei aveva una vita così amara. E ela decidiu atirar a própria E lei vida. aveva deciso di togliere la sua propria vita. E por incrível que pareça, ela escolheu o último lugar para ir. È incredibile di dire questo, per lei ha scelto l'ultimo posto da andare. Ir até a nossa igreja em E Uberlândia. l'ultimo posto da andare prima di suscitare è venire a chiesa nostra. E ela imaginava que ao participar do culto, Lei pensava che quando veniva a partecipare del culto, possivelmente alguém daria um sorriso para ela. lei pensava magari qualcuno può sorridere a me. Mas naquele dia os crentes não estavam sorrindo. Per quel giorno la chiesa non stava così sorridente. E ela disse, já que eu não consigo ver alguém sorrir para mim, Mi ha detto, oggi non ho visto nessuno sorridere a me. o melhor é tirar minha própria vida após o culto. La cosa meglio che faccio è togliere la mia propria vita dopo il culto. Mas quando ela ia saindo, Però quando lei stava per uscire dalla chiesa, moço com deficiência mental un ragazzo che aveva problemi mentali, deu um sorriso para ela. lui ha dato un sorriso a questa giovane. E naquele sorriso que o moço deu a In ela, quel sorriso che il ragazzo ha dato a quella giovane signora, ela leu no sorriso do moço, lei ha potuto leggere in quel sorriso, eu te amo io ti amo. e Deus também te ama. E anche il Signore ti ama. E ela saiu da igreja, E do templo, lei è uscita dalla chiesa, dell'edificio, com aquele sorriso no coração. con quel sorriso nel suo cuore. E disse, eu vou a próxima vez novamente à igreja. E ha detto, ritorno ancora una volta alla chiesa. No outro domingo ela voltou ao templo. E nel domingo successivo lei è ritornata in chiesa. E voltou no outro domingo. E così domenica successiva. E tem 30 anos que ela serve ao Senhor. Adesso è diventato 30 anni che, Por causa de um sorriso. 30 anni che lei serve al Signore per quello sorriso. E não custa nada. E questo non ti costa niente. Você não gasta nada para sorrir para alguém. Non spendi nessun soldo con quello. E tem pessoas que acham que para sorrir tem que gastar muito. C'è delle persone che pensano che per sorridere deve gastare e spendere le cose. No? É só amar as È pessoas. soltanto amare. Se tu ami, tu sorridi. Há um mês atrás, Un mese fa, ou talvez 2, magari 2 mesi, eu saí da minha casa quando stavo uscendo dalla casa casa mia, e encontrei um morador de rua. ho trovato un barbone, una persona che vive in strada. No Brasil tem alguns. In Brasile abbiamo qualcuno di quelli, anche in Italia. No? E ele me surpreendeu. E lui mi ha sorpreso. Eu até fiquei um pouco assustado. Io sono stato un po' spaventato con quello. Ele abriu os braços Lui ha aperto i suoi bracci così. e disse, hoje faz 15 anos que meu pai faleceu. E lui mi ha detto, oggi completa 15 anni che mio papà è morto. E depois que ele morreu, eu me tornei um morador de E rua. dopo lui è morto io ho diventato un barbone. E nunca mais eu recebi um E abraço non ho de um homem. ricevuto nessun abbraccio di un uomo dopo di quello. O senhor poderia me abraçar como se fosse o meu Tu pai? potresti abbracciarmi come mio papà? Eu disse, te abraço. Io ho detto, sì, abbraccio.
Ele estava com mau cheiro. Lui aveva un cattivo odore. E eu abracei ele. Io l'ho abbracciato E ele encostou a cabeça aqui. e lui ha messo sua testa qua. E começou a chorar. Iniziato a piangere fortemente. E a dizer como é bom ser abraçado. E diceva com'è buono un abbraccio. Há 15 anos que eu não recebo um abraço de um homem. 15 anni che non ho ricevuto un abbraccio di un'altra persona. E ele sussurrou dizendo, ó Deus, E con una voce così bassa ha detto, oh Signore, eu te agradeço ti ringrazio por esse per abraço. questo abbraccio. E ele foi embora. È andato via. E ele me viu sempre passando naquele lugar. E lui vedeva sempre che passava in quella... E ele sabia que eu era pastor da igreja. E lui conosceva che ero pastore della chiesa. Aí, sem ele pedir, eu o abraçava. E senza chiedere a me ancora una volta lo abbracciava io. E ele chorava todas as vezes que eu E o ogni volta abraçava. che io abbracciava, lui piangeva. E não gastei um tostão E non ho speso para abraçá-lo. nessun euro, diciamo. E um dia, E un giorno dopo di eu quello, estava muito atarefado. aveva tante cose da fare. E naquele dia eu não tinha tempo para abraçá-lo. In quel giorno non aveva tempo per abbracciarlo. E eu estava andando a pé, caminhando. Io stavo camminando, facevo una passeggiata. Eu disse, eu vou por outro caminho para não Io ho encontrá-lo. pensato, vado un'altra via per non trovarlo. Porque hoje eu não tenho tempo de abraçá-lo. Perché oggi non ho del tempo per fare quello. Porque eu não somente abraçava, mas conversava com ele. Perché non voleva solo abbracciare, per anche parlare con lui. Levava uma fruta para dar para ele. Portavo una frutta, qualcosa per darlo. E aquele dia eu estava caminhando rápido. Quel giorno passeggiava velocemente. Eu andei alguns quarteirões, algumas quadras. Io ho passato qualche Avenida. varie vie diverse. No? E de repente saiu uma pessoa de dentro de uma árvore. E subito una persona uscita di dietro di un albero. Eu pensei que era um ladrão. Io pensavo che era un ladro. No Brasil tem muito, In Brasile abbiamo tantissimi. mas nem di tanto. Ma non così tanto, per non spaventarvi. Eu pensei que era alguém que ia me assaltar. Pensavo che era qualcuno che voleva rubarmi. Era ele. Era quel signore, quella persona. Ele disse, eu estou te esperando aqui há muito tempo. Mi ha detto, stavo aspettando per te há quasi tanto tempo. E eu não quero hoje que você me abrace. Io non voglio che tu mi abbracci oggi. Eu quero te abraçar. Io voglio abbracciarti. E me deu um abraço muito gostoso. E lui mi ha dato questo abbraccio così buono, così... Ele é meu amigo. Lui è diventato mio amico. Eu sou amigo dele. Io sono suo amico. O Senhor me ensinou a amar essas Il pessoas. Signore mi ha fatto imparare a amare queste persone. E não custa nada. E questo non ti costa nessuno. Eu não gasto um tostão. Io non spendo una moneta. Vamos amar as pessoas. Amiamo le persone, amiamo il prossimo. Dá um sorriso. Sorridere, Dá um abraço. un abbraccio. O abraço que ele me deu Quell'abbraccio che lui mi ha dato dopo tinha o mesmo afeto do abraço que minha esposa me dá, aveva il stesso affetto che la mia moglie mi dava, que os meus filhos me dão. che la mia famiglia e i figli mi danno. Porque o abraço não precisa estar vestido com roupa cara, Perché l'abbraccio non ha bisogno di un vestito così caro, mas de um coração cheio de per amor. un cuore pieno di amore. A igreja no Brasil, La Chiesa in Brasile, ela está doente algumas vezes. qualche volta c'è le chiese che sono ammalate, chiese che non sono salutate. Doente da graça e do amor de Deus. Che sono ammalati per la grazia e amore del Signore. Porque se nós amássemos como Jesus nos amou, Perché se noi amassimo come Gesù ci ha amato, não precisaríamos pregar o tanto que pregamos. non avevi bisogno di predicare così tanto come noi predichiamo. Somente a ação, Soltanto l'azione que não custa nada. che non ci costa niente. E a igreja do sonho de Deus para os dias de E la hoje, Chiesa del sogno del Signore per i nostri giorni ela tem que viver o verdadeiro amor. Questa Chiesa deve vivere l'amore vero. O amor que não tem segundas intenções. C'è un amore che non c'è intenzione seconde fine. O amor que não mede o nível social das pessoas. Un amore che non misura il livello sociale delle persone.
O amor que não pede nada em un troca. amore che non richiede nessuna cosa in scambio. Nós precisamos de orar ao Senhor Noi dobbiamo pregare al Signore e dizer: derrama sobre mim o teu e dobbiamo amor, chiedere al Senhor, Signore, versa su di me il porque tuo tu amore, me amaste primeiro, perché tu mi hai amato per prima, que eu possa amar também as pessoas. perché io possa amare anche le altre persone. Segundo ponto, Il secondo punto, a igreja do sonho de Deus, la Chiesa del sogno del Signore. ela dá liberdade ao Espírito Questa Santo. Chiesa dà libertà allo Spirito Santo. A nossa igreja no Brasil, La nostra Chiesa in Brasile, eu digo a igreja brasileira, posso dire la Chiesa brasiliana, ela está trocando a unção do Espírito Santo, sta cambiando la unzione dello Spirito Santo, o mover do Espírito Santo, quel movimento dello Spirito Santo, por algumas liturgia sta cambiando quello per liturgie, che è un sistema que tem mais do homem do que de che c'è Deus. più dell'uomo che di Dio. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus em nossas Lo vidas. Spirito Santo è il proprio Dio nelle nostre vite. Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, Quando noi diamo libertà allo Spirito Santo, se torna mais leve, mais fácil obedecermos a palavra do Senhor. diventa più leggero la nostra obbedienza alla parola del Signore. A Bíblia tem muitos exemplos sobre homens que foram cheios do La Espírito Bibbia sta Santo. piena di esempi di uomini e donne che è stato pieno dello Spirito Santo. No Antigo Testamento, a Bíblia diz de homens que foram possuídos pelo Espírito Santo. E nell'Antico Testamento la Bibbia dice di uomini che è stato posseduto dello Spirito Santo, diciamo, non pieno, però, come si dice in italiano, che lo Spirito Santo lo possedeva? Tomado. Controllato dallo Spirito Santo. Não, possuídos somente para uma tarefa. Como o caso de Gideão, foi para aquele momento. Erano persone che sono state unte per una certa opera specifica, per quel momento. Mas agora, nos dias de Per hoje, i nostri giorni, o Espírito Santo, ele nos lo enche, Spirito Santo ci riempie, ele nos unge, ci unge, ele nos e dirige, Lui ci guida, ele vive em nós. Lui vive in noi. Deus nos deu o Espírito Santo sem medida. Lui ci ha dato lo Spirito Santo senza misura. Amém. Amen. Amém. Amen. Por exemplo, Per esempio, Simeão. Simeone. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 2 La Bibbia dice in Luca capitolo 2 que o Espírito Santo o dirigiu, o tomou, che lo Spirito Santo lui ha guidato, lo ha controllato. controlou ele, a vida dele no total. Lo ha controllato totalmente la sua vita. E a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Simeão ao templo. E la Bibbia dice che lo Spirito del Signore lo ha portato al Tempio. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor revelou para Simeão que aquele menino era Jesus. E la Bibbia dice che Gesù, lo Spirito Santo ha rivelato a Simeone che quel bimbo era Gesù. Você viu que coisa linda? Visto che cosa meravigliosa, bella. É diferente da época dos profetas È diverso del tempo dei profeti para os dias da igreja. per il giorno della Chiesa. E diz assim: havia em Jerusalém La parola del Signore dice in Luca capitolo 2, versetto 25. C'era in Gerusalemme un uomo chamado che Simeão. si chiamava Simeone. Este homem era justo Quest'uomo era giusto, e temente a Deus. temeva a Dio. Esperava a consolação de E Israel. lui sperava la consolazione di Israele. E o Espírito Santo estava sobre E ele. lo Spirito del Signore stava su di lui. Um dia eu disse para Deus: Un giorno ho detto al Signore, eu gostaria de ser pastor de uma igreja io volevo essere pastore di una chiesa
que todos os crentes, inclusive eu como pastor, Tutta la Chiesa, tutti i credenti, anche io come pastore, tivesse o Espírito Santo sobre ele. che avesse lo Spirito Santo sopra di noi, di lui. Não é onde ele vai, o Espírito Santo vai. Non è dove noi andiamo che lo Spirito viene Mas con o noi, Espírito Santo é que o leva. però è lo Spirito Santo che ci porta là. Imagina uma igreja assim. Immagina una chiesa così. E não é uma utopia. Non è un'utopia, un Pode sogno. acontecer. Questo può succedere. E a Bíblia diz que o Espírito Santo La pa- foi a palavra de Deus no verso 26, La parola del Signore in versetto 26, que ele não morreria. che è stato rivelato a lui che non come Morreria. Ah, tá ali. Antes de ver o Filho de che non Deus. sarebbe morto prima di aver visto Cristo il Signore. Amém. Amen. Amém. Que ele teve uma revelação de Lui ha Deus. avuto una rivelazione di Dio, Que ele não morreria sem ver che non o sarebbe Filho morto de senza Deus. vedere il Figlio di Dio. Hoje nós precisamos desta revelação. Abbiamo bisogno oggi di questa rivelazione. Eu não diria que nós não temos, Non dico che noi non abbiamo, mas você imagina se nós tivéssemos uma revelação quem é Jesus? però immagini se noi avessimo una rivelazione di chi è Gesù. Se perguntar para muitos jovens da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, Se chiedessimo a tanti giovani nella Chiesa Assemblea di Dio in Brasile, quem é Neymar? chi è Neymar? Todo mundo vai saber. Tutti sanno chi è lui. E quem é E Jesus? chi è Gesù? Nós precisamos que Jesus seja revelado para Noi nós. abbiamo bisogno che Gesù sia rivelato a noi, ai nostri cuori. O Filho de Il Deus, Figlio di Dio, o nosso il Salvador. nostro Salvatore. Adoraríamos constantemente. In quel caso noi adoreremo il Signore costantemente, senza smettere di adorarlo. Não íamos traí-lo nunca. Non sarebbe mai tradito il Signore. E Noi jamais o negaria nunca. e non negareste mai il Signore. E não Renegare. ficaríamos calados na presença dele. Non rimaneremo mai zitto nella presenza del Signore. Estaria sempre glorificando. E sempre glorificare il Signore. Glória a Jesus. Glória ao Signore. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amen. Amém. Amen. E o papel do Espírito Santo E hoje il ruolo dello Spirito Santo oggi é revelar para nós quem é è Jesus. rivelare a noi chi è Gesù. Muitas vezes Jesus é para nós Papai Noel. Vocês têm Papai Noel aqui? A volte Gesù è per noi come credenti è Babbo Natale. Nella Chiesa no, però. In Italia sì. Nós temos Jesus como o nosso abençoador, Noi vediamo Gesù come quello che solo ci benedice, che ci dà le cose. como se fosse o nosso empregado. Come se lui fosse una persona che lavora per noi. Impiegato. Como se fosse aquele que vai cumprir todos os nossos È desejos. quello che fa tutti i nostri desideri. E como se ele fosse obrigado a nos dar riqueza. Come se lui dovesse darci delle ricchezze. Mas Jesus quer nos presentear com muito mais do que as coisas da Però terra. Gesù vuole darci cose più grandi delle cose di questa terra. A Bíblia Sagrada fala de La profeta Bibbia Sacra Bibbia dice che c'è un profeta. que teve muitas vezes no templo do Senhor, Lui è stato tante volte nel Tempio del Signore, mas nunca foi revelado para ele però non è stato mai rivelato a lui quem era Deus, chi era Dio, o trono de il Deus trono di Dio e a glória de e la Deus. gloria di Dio. Esse profeta foi Isaías. Questo profeta è stato Isaia. Mas a Bíblia diz que o dia que morreu o rei Per la Bibbia Uzia, dice che il giorno che è morto il re Usia, ele viu o trono de Deus. lui ha visto il trono di Dio. Ele viu Lui ha Deus. visto il Signore. Então nós precisamos ter uma renovação na nossa visão. Noi dobbiamo avere questa rinnovazione, la nostra visione spirituale. Quem sabe que tem que morrer alguma coisa na nossa Magari vida devi uccidere o morire qualcosa nella nostra vita, para termos uma revelação melhor a affinché respeito de possiamo avere una Jesus. rivelazione meglio di chi è Gesù. A igreja do sonho de Deus La Chiesa del Sogno del Signore
ela vive o verdadeiro amor. Vive il vero amore. A igreja do sonho de La Deus, Chiesa del sogno di Dio. ela dá liberdade ao Espírito Questa Santo. Chiesa dà libertà allo Spirito Santo. E a terceira coisa, Il terzo punto. a igreja do sonho de La Deus, Chiesa del sogno di Dio ela não se corrompe non si corrompe com as coisas do con mundo. le cose del mondo. Amém? Amen. Amém? Amen. Nós temos muitas vezes comprometido-se com as coisas do mundo. Abbiamo fatto tanti compromessi a volte con le cose del mondo. Na nossa igreja no Brasil, Come dice sempre la Chiesa nostra in Brasile, existem alguns cultos que não tem nada de Deus. c'è anche dei culti che non c'è niente di Dio. É só coisa dos homens. A volte c'è solo cosa di uomini. Eu não estou aqui para falar mal da minha igreja Non no Brasil. sto qua oggi per parlare in forma negativa o male della mia Chiesa in Brasile. Mas muitas vezes nós somos cheios de coisas do mundo. Per a volte siamo pieni delle cose del mondo. E a Bíblia nos diz que nós somos santos. Però la Bibbia dice che noi siamo santi. Paulo diz que o Senhor o chamou para ser servo, Paolo ci dice che noi siamo chiamati per essere servi, para ser apóstolo per essere apostoli e para ser santo. e per essere santi. Assim como nós não usamos uma ferramenta suja, Come noi non utilizziamo un attrezzo che sia sporco, Deus também não usa um vaso sujo. anche Dio non usa un vaso sporco. Precisamos ser limpos. Dobbiamo essere puliti. Paulo disse assim: eu rogo-vos que não vos conformeis com este E mundo. Paolo dice che io chiedo al Signore che voi non siate conformati con questo mondo. A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se corromper com o manjar do La rei. Bibbia dice che Daniele ha messo in suo cuore di non corrompere con le cose, con il cibo del re. Nós temos muitas pessoas que se corrompem com os manjares desse mundo. Abbiamo tante persone che si corrompono con il mangiare, con il cibo del mondo. Daria exemplo Abbiamo un esempio. de alguns cristãos que estão envolvidos com a mentira do mundo, Tanti cristiani che sono coinvolti os negócios con la do bugia mundo, del mondo, con as gli affari corrupções del do mondo, mundo. con corruzione del mondo. Nós temos autoridades que se diziam crentes lá no Brasil, Abbiamo autorità nel governo che dicevano che erano credenti que cristiani estão presos che adesso stanno in galera perché porque stavano se envolveram em corrupção. stati coinvolti con la corruzione. Se fosse Daniel, ele não se envolveria Se com a quella corrupção persona do fosse reino. Daniele non stava coinvolto con la corruzione del regno. Nós temos alguns pastores que se corromperam o coração dele com o modelo do mundo. Abbiamo anche dei pastori che sono corrotti nel loro cuore con il modello del mondo, modello del mondo. Tem pastores que deixaram sua esposa C'è anche pastori che hanno lasciato loro moglie, e casaram com si hanno outras sposato ancora una volta simplesmente porque elas ficaram velhas. perché è diventato un po' vecchi. E eles esquecem que se envelheceram também. Anche loro si dimenticano che si è diventato anche loro grandi anziani. Eu tenho 50 anos de casamento. Io ho 50 anni di sposato. Eu olho para a minha japonesa, Io guardo la mia giapponese, che è la sua mulher giapponese, eu digo, eu casei com japonês. você e la dico a lei che ho sposato te porque sempre gostei da marca Toyota. perché sempre mi è piaciuta la Toyota. Ela fez 67 anos. Lei adesso c'ha 67 anni, Eu estou com 70 io anos. sto con 70. Eu amo ela de tal Io maneira la amo di una maniera così forte, como grande, a amei come amato quando nós nos quando casamos. noi siamo sposati. Eu carrego a marca dela nessa aliança. E il suo segno sta in questo anello, Eu tenho aqui a marca da letra Alfa e Ômega. Alfa e Omega, E um diamante branquinho aqui no un meio. diamante bianco. Representa ela. Alfa e Omega, però lei sta nel mezzo di quello lì, rappresenta la sua moglie. Esses dias me perguntaram na Alemanha, Quando stavo in Germania adesso mi hanno chiesto o que tem que fazer para ficar 50 anos casados? che dobbiamo fare per rimanere 50 anni sposati. Primeiro, amar. Prima cosa dobbiamo amare, Segundo, perdoar. secondo perdonare E depois, respeitar. e dopo rispettare. Eu amo ela. Amo la mia moglie, Ela arriscou a vida dela para casar comigo. lei ha rischiato la sua vita per sposarmi. È veramente.
Estão rindo, mas eu não sei. Você falou de arriscar. O que é? Arriscar, né? Então, É de uma cultura totalmente diferente. La sua cultura è totalmente diversa dalla nostra. A família era rica. La sua famiglia era ricca. O pai da minha esposa dizia que eu tinha 3 defeitos. Il padre della sua moglie diceva che io avevo 3 difetti. Que eu era brasileiro, Brasiliano, que eu era cristão cristiano e que era pobre. e povero. Mas ele era japonês, tinha um olho bem Ma lui era fechadinho. giapponese, il suo occhio era così chiuso. Se ele abrisse os olhos, ele ele- ia ver que eu tinha o 4º defeito. Se lui aprisse l'occhio vedeva il quarto difetto. Eu era feio Lui demais era da molto conta. brutto. E agora, chega no final da minha vida, Adesso arrivo al fine della mia vita. eu vou trocá-la por outra. Devo scambiare la mia moglie per un'altra donna. E os púlpitos das nossas igrejas E c'è delle pulpiti delle chiese che c'è pastori. estão cheios de obreiros pregando a palavra Predicatori che predicano la parola e di não Dio são fiel às che non sono esposas. fedeli alla loro moglie. Eles se contaminaram com a corrupção, E sono contaminati con la corruzione, com o modelo con il modello do divórcio, del divorzio, da separação la fácil. separazione che è facile. Quarto, Quarto punto. a igreja do sonho de Deus, La chiesa del sogno di Dio. ela compreende o tempo em que está vivendo. Questa chiesa capisce il tempo in cui lei vive e sta vivendo. A verdadeira igreja sabe muito bem La vera chiesa conosce molto bene que a volta de Jesus está muito che il próxima ritorno di Gesù è così vicino, e que nós estamos vivendo um tempo de desafio, che noi stiamo vivendo un tempo di sfida, porém um tempo de semear a è palavra, un tempo di seminare la parola, um tempo de que as pessoas estão distanciando de un Deus. tempo che le persone si stanno allontanando di Dio. O ateísmo, o materialismo está dominando as pessoas. L'ateismo, il materialismo sta dominando le persone. Mas é tempo de nós buscarmos ao Ed è Senhor tempo di cercarmo il Signore. e Ele fará a diferença na nossa E Lui vida. farà differenza in nostre vite. A igreja do sonho de Deus, La chiesa del sogno del Signore. ela discerne de que o tempo em que nós estamos Questa vivendo, chiesa discerne il tempo che stiamo vivendo. a volta de Jesus está muito Il próxima. ritorno di Gesù sta così vicino. Tempo de pregar a palavra de Deus, Questo è tempo di predicare la parola di Dio, de dar testemunho com a própria di vida, dare testimonianza con la nostra propria vita. que o Senhor Jesus é o Che mesmo Gesù è lo stesso. e Ele está salvando pessoas que jamais nós imaginaríamos que seriam Lui alcançadas. sta salvando persone che noi non pensavamo mai che sarebbero salvate. Nós passamos por nossa igreja na Alemanha Questo giorno stavo in Germania, nella nostra chiesa lì. e o pastor e a esposa deu um testemunho muito Il bonito. pastore e la moglie mi hanno parlato di un testimone, una testimonianza molto bella. Ele é descendente de alemão Questo pastore è discendente di tedeschi. e ela não. Per la E moglie no. ambos estavam estudando alemão numa escola. Tutti e due stavano studiando il tedesco in una scuola. E lá tinha um In muçulmano quella scuola c'era un musulmano. que estava aprendendo Che também stava anche lui alemão. imparando il tedesco. E ela começou, ambos começaram a falar de Jesus para ele. E questo pastore e la moglie cominciarono a parlare di Gesù con questo ragazzo. E ele começou a ouvir a palavra de E Deus lui por eles. ascoltava la parola di Dio attraverso loro. Porém, ele disse que não tinha como entregar a vida dele para Jesus. Però lui ha detto che non poteva fare quello, non poteva dare la sua vita a Gesù. Poderia ser matado pela própria família, poderia ser assassinado pela própria La família. sua propria famiglia poteva ucciderlo perché erano così forti, musulmani e fondamentalisti. E ele mostrou algumas fotos da família dele. Vi ho mostrato qualche foto della sua famiglia a questo missionario. E muito entre eles tinham pessoas que eram terroristas procurados pela E justiça. qualche membro della famiglia era un terrorista che stava essendo cercato per la polizia. Mas ele diz, continua me falando de Ma lui ha Jesus. chiesto, per favore, continua a parlare di Gesù. E quando foi uns 2 meses, E dopo quello, 2 mesi dopo quello, ele procurou o casal de
missionários. Lui è venuto a questa coppia di missionari. E disse, eu tive um sonho Ha essa detto, ho noite. avuto un sogno questa sera, questa notte, Que vocês dois che tutti voi due mi portavano segurava uma veste de batismo. mi portava una veste come quella di battesimo, bianco di battesimo. E vocês me vestiram. E mi metteva quel vestito in me, E eu addosso. desci as águas batismais. Io scendevo nell'acqua. E vocês me batizaram. Io ero battezzato da voi. E eu quero aceitar Jesus. Vuole accettare Gesù? Alleluia. Não tem coração fechado quando nós pregamos Non a c'è palavra de Deus. cuore chiuso quando noi predichiamo la parola di Dio. Não tem pecador Non c'è un peccatore miseravelmente perdido che sia perduto così miserabilmente que Jesus não possa alcançar. che Gesù non può aggiungere questa persona. Se eu falo de tempo, Si parla di tempo. eu falo do tempo do homem e tempo de Parlo del Deus. tempo di Dio e del tempo dell'uomo. O segredo do homem Il segreto dell'uomo, é quando Deus une o tempo dele com o tempo de Deus. il nostro segreto di uomo è quando Dio unisce il tempo suo con il nostro tempo. É o crono e kairos. Crono e Kairos. Se une os dois. Unisce tutti e due. Saiba de uma coisa, Co- Sapete una cosa? nós tornamos eterno, Noi diventiamo eterni. porque é o natural Perché il naturale com o con sobrenatural. il soprannaturale. É o terreno Il terreno. com o divino. Il terreno è il terrestre con il divino. É como o Senhor È come il disse a Signore Maria, mãe de quando Jesus, ha detto a Maria, la madre di Gesù, o meu espírito Ele- pousará sobre a tua il vida. mio spirito riposerà su di te. E tu, E o tu, que será gerado em e ti, quello che sarà generato in te será o Filho de sarà il Deus. figlio di Dio. É algo È qualcosa espetacular. spettacolare. Quando nós unimos o nosso tempo com o tempo de Quando Deus. uniamo il nostro tempo con il tempo di Dio. E é isso que a igreja está È precisando. questo che la Chiesa ha bisogno. Nós entendemos que a volta de Jesus está muito Quando próxima. capiamo che il ritorno di Gesù è vicino, É tempo de nós deixarmos Deus cumprir a vontade dele em nós. è tempo che noi lasciamo a Dio a compiere la sua volontà in noi. Quando você une o seu tempo com o tempo de Quando Deus, tu unisci il tuo tempo con il tempo di Dio, ainda que o corpo adoece, anche se il tuo corpo si ammala, mas você terá a saúde de Deus. però tu avrai salute di Dio. Ainda que o corpo enfraquece pelos anos, Anche il tuo corpo debolisce con il passare degli anni. você receberá a fortaleza do Tu Senhor. riceverai la forza di Dio. Ainda que a pobreza domina o seu corpo, Anche se la povertà domina il tuo corpo. mas ao unir-se o seu tempo com o Però tempo quando de tu Deus, unisci il tuo tempo con il tempo di Dio, tu receberá a riqueza do tu Senhor. riceverai la ricchezza del Signore. E é isso que o mundo È questo precisa. che il mondo ha bisogno. É de homens e mulheres Di uomini e donne que uniram o tempo deles com que o tempo de Deus. hanno unito il loro tempo con il tempo del E Signore. quando nós unimos o nosso tempo com o tempo de E Deus, quando uniamo il nostro tempo con il tempo di Dio, nós sentimos a dor dos perdidos. noi possiamo sentire il dolore delle persone perdute. E quando nós aproximamos de alguém que precisa de Quando Jesus, ci avviciniamo di una persona che ha bisogno di Gesù, o Senhor provoca um contato com essas il pessoas. Signore fa succedere questo contatto con quella persona. E você torna-se E tu- um ganhador de alma. E tu diventa una persona che raggiunge le anime. É tempo de nós unirmos com Deus, Questo è tempo di unirci con il Signore. para Ele fazer parte da nossa história. Perché noi abbiamo bisogno che Lui possa fare parte della nostra storia. E nós unirmos o nosso tempo com E Deus, quando uniamo il nostro tempo con il suo, para nós fazermos parte da história da igreja. per il fatto che così partecipiamo anche della storia della Chiesa. Entendeu? Avete capito? Amen. Deus quer que você faça parte da história dessa igreja. Il Signore vuole che tu possa essere parte della storia di questa Chiesa. Você será muito mais feliz do que os grandes imperadores que fizeram parte dessa nação. Tu sarai più felice di che quelli grandi imperatori che hanno fatto parte della storia di questa nazione.
Porque você está fazendo parte de uma história eterna. Perché tu adesso fai parte di una storia eterna. E quando o prenúncio da volta de Jesus acontecer, Quando il prenuncio, non so come dire, del ritorno di Gesù succedere, o Espírito do Senhor comunicará com seu il espírito. Spirito del Signore comunicherà col tuo spirito. Vai ser um momento de glória na face Sarà da un terra. momento di gloria in tutta la terra. Porque todos os membros do corpo de Cristo Tutte parti, membri del corpo di Cristo, estará cheio do Espírito saranno Santo. ripieno dello Spirito Santo. Eu quero encerrar Volevo dizendo concludere o que dicendo, Deus disse para mim. volevo concludere con quello che il Signore ha detto a me. Quando Billy Graham morreu, Quando Billy Graham morì, ou antes dele morrer, o anche prima di quello, eu fiquei imaginando que o mundo perderia um grande pregador. io riflettevo che il mondo stava per perdere un predicatore così grande. Eu também me preocupei quando alguns pregadores megas evangelistas americanos È stato anche preoccupato con mega, così grandi, come dici, mega evangelisti, predicatori grandi, conosciuti, famosi americani, que se corromperam che si sono corrotti com a teologia da prosperidade. con la teologia della prosperità. Eu disse, meu Ho Deus, detto, Signore, esses homens questi uomini, sozinhos alcançam milhões de pessoas. una persona può raggiungere milioni di persone. E agora? E adesso come facciamo? E Deus disse para E mim, Dio mi ha parlato a me, ha detto a me, e é bom que você ouça è isso. buono anche tu possa ascoltare questo. Ele me disse, nos últimos Mi ha tempos, detto, ha parlato al mio cuore e negli ultimi giorni, ultimi tempi, não usarei megas evangelistas, non userò mega evangelisti, megas igrejas, mega chiesa, mega cantores, mega cantanti, musici. porque Billy Graham, Perché Billy Graham, ele falava a milhares de lui pessoas, parlava a migliaia di persone, mas ele não estava em todos os lugares. però lui non stava in tutte le parti. Quando ele estava nos Estados Unidos, Quando lui stava in Stati Uniti, ele não estava no Japão. lui non stava in Giappone. Quando ele estava no Japão, Quando lui stava in Giappone, ele não estava na África. lui stava in Africa. Eu usarei a minha igreja, Io userò la mia chiesa, porque ela está em todos os lugares. perché la chiesa sta in ogni parte. E nesses últimos Nei dias, nostri ultimi giorni derramarei sobre a minha igreja o poder do Espírito Santo, verserò il potere dello Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo sulla mia chiesa, porque ela está em todos os lugares. perché lei sta in ogni parte. Você não imagina. Tu non puoi immaginare, non puoi pensare. Eu tenho um membro do meu corpo Io ho membri del mio corpo em lugares mais pobres da face da terra, in luoghi più poveri della terra em lugares mais luxuosos da e face da anche terra. in luoghi lussuosi nella terra. Assim como eu tive santos na casa de César, Come ho avuto dei santi nella casa di Cesare, eu tenho santos em todos os lugares da terra. io ho santi, credenti in ogni parte della terra. Eu usarei a minha igreja. Io userò la mia chiesa, Eu usarei os meus io servos userò il mio servitore, e encherei do Espírito ti Santo riempirò dello Spirito Santo para que aonde eles estiverem, affinché dove si trovano milagres possam acontecer. succederanno miracoli. Amém? Amen. Pode ser um empregado doméstico. Può essere una persona che lavora a casa, una badante, io non so come dire in italiano. Pode ser um homem lá na lavoura. Qualcuno che lavora nel campo o nella campagna. Pode ser um que esteja varrendo a rua. Qualcuno che sta pulendo la strada, la via. Como pode ser alguém em alto ou na alta O sociedade. qualcuno in una società così, livello così alto. Nesses dias, In questi giorni não usarei megas non evangelistas. userò questi evangelisti, mega evangelisti. Eu usarei a minha Io igreja. userò la mia chiesa. O meu espírito estará sobre todo o meu corpo. Il mio spirito sarà sopra tutto il mio corpo. E até os pequenos dos meus Anche quelli piccoli miei serão possuídos pelo meu saranno poder. pieni del mio spirito. E farei deles grandes Farò pregadores, di loro pregatori grandi, ganhando predicatori almas para o meu reino. grandi che raggiungeranno anima al mio regno. Então é o nosso tempo. Quindi questo è il É nostro o tempo, tempo da igreja. il
nostro tempo, il tempo della Chiesa. Vamos nos unir. Uniamoci. E vamos unir o nosso tempo ao tempo de Deus. Uniamo il nostro tempo con il tempo di Dio. Porque uma coisa nós não podemos esquecer. Una cosa non possiamo dimenticarci. Deus vai inquirir de cada um de nós o que nós fizemos com o nosso tempo. Dio richiederà di ognuno di noi quello che abbiamo fatto con il nostro tempo. Até quando você está de férias. Anche quando tu stai in vacanze. Até quando tu estiver na beira do mar pescando. Anche quando stai pescando na spiaggia, nel mare. Até no momento em que você está saboreando um gostoso jantar. Anche quando sta cenando quella cena così deliziosa, come dice, gustosa, buona. Deus vai requerer conta de cada um de nós. Dio ci chiederà conto di nostro tempo, anche in quel momento. Você foi plantado na Itália. Tu sei stato piantato in Italia. Lembra daquela figueira? Ricorda quell'albero di figo? Que o Senhor foi procurar fruto e não achou? Che Gesù è stato lì per trovare frutto e non ha trovato? E não era tempo de fruto. Quel tempo non era tempo di figo. Só achou folhas. Ha trovato solo delle foglie. Só ritos religiosos. Soltanto una forma rituale religiosa. La religiosità, sì. E a Bíblia diz que o Senhor Aí a palavra amaldiçoa, como é que faz? Come in italiano, il Signore ha maledetto quell'albero, sì. Maledetto. Con paura di dire la parola Ninguém mais coma de ti esse fruto. Nessun altro mangia del tuo frutto. E uma oportunidade de Deus prorrogada é pecado. E quando tu prorrogare, come dice? Prorrogare un'opportunità di Dio, un'opportunità del Signore, la tua vita è peccato. Torna pecado. Diventa peccato. Amanhã eu vou. Proroghi è pospone. Posterna. Amanhã eu vou falar com meu vizinho. Domani parlo con il mio vicino. Amanhã eu vou contribuir com a igreja. Domani contribuo con la chiesa. Amanhã eu vou tirar um período de oração. Domani faccio un momento di preghiera. E esse amanhã nunca chega. Questo domani non arriva mai. Isso torna pecado. Questo diventa anche peccato. Hoje, se ouvir a voz do Espírito Oggi si ascolta la voce del Spirito Santo. Um abraço a todos. Deus Un abbraccio a abençoe. tutti voi. Dio vi benedica tantissimo. Amém. Amen. Amém.